Bom, ele é o tipo do cara que dispensa mesmo apresentações, é um rosto, uma voz que todo brasileiro conhece. Então, para falar de Supernova, novo disco da Blitz, de rock, do que mais pintar por aí, temos a honra de receber, amizades, Evandro Mesquita. Seja muito bem-vindo, Evandro. Um prazer te receber. Obrigada por aceitar Valeu, nosso Dani, convite. obrigado. Gia, E, Dani. e para Salve, entrevistar Evandro. o Evandro, temos um convidado especial, que é o Jerônimo Araújo, do canal Top of the Talks. Bem-vindo, G, a casa é sua. Legal, boa noite, pessoal. Boa noite, Evandro. Boa noite, boa noite. Eu sou Daniela Zupo, muito prazer se você é novo ou nova por aqui. Inscrevam-se no canal. O canal Daniela Zupo tem apoio cultural do grupo Fred Isaac. Pensamos em tudo. Simbora para mais um papo firme. E eu quero dizer aqui para vocês, e dizer também, claro, para o Evandro Mesquita, eu já disse isso em alguns desses podcasts sobre música, né? Quando a gente fala assim, os discos que fizeram a sua vida, né? Que fizeram parte da sua formação musical. E aí eu sempre conto, Evandro, que o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro na vida, né, com a minha mesadinha, aos 10 anos de idade, foi o disco da Blitz, em um supermercado. Me lembro nitidamente, cara, como se fosse ontem. Aquele, sabe, riscado, né, censurado ainda, As Aventuras da Sim. Blitz. E, enfim, de lá para cá, gente, eu mudei muito, mas o Evandro Mesquita é impressionante, o cara continua Pô, que o isso. mesmo. Você é irritante, Evandro. Bom, eu vou propor aqui a gente começar. Vamos conversar sobre muitas coisas hoje, mas eu queria começar falando do momento atual, né? Portanto, do disco novo, Supernova, que é o primeiro da Blitz pela gravadora Biscoito Fino e o primeiro de inéditas também desde 2017. Então, para começo de conversa, eu queria que você falasse como você mesmo, Evandro, define, né, esse disco nessa longeva carreira da Blitz. Pois é, um disco de inéditas é sempre um desafio, é sempre um mistério, né? Você não sabe muito aonde vai dar, mas o que eu tenho a falar desse disco que foi um disco muito feito com muito carinho, assim, com bordados assim nos arranjos, nos convidados que participaram. A gente fez esses discos todos na pandemia, esses discos porque a gente está lançando outros depois desse. A gente gravou Blitz Hits, a gente começou regravando os nossos sucessos com a tecnologia de hoje, um som bem melhor, assim. Então a gente falou, vamos ter os sucessos bem gravados, tal. A gente ficou gravando e a pandemia continuou. Aí a gente fez o lado B, músicas que a gente adora, mas que não tiveram tanta exposição assim. Aí esse tem volume 1 e volume 2. Aí convidávamos vários músicos assim para participar remotamente, os caras gravavam em São Paulo, aí fizemos um outro que é Blitz no dos Outros, o apelido é uma palavra só, Blitz no dos Outros, que é interpretações Blitz assim, de músicas, né, de compositores que a gente adora, vai de Gil a Roberto Carlos, a Paulo Diniz, e isso a gente foi assim chamando o Chimbinha, que é um puta guitarrista lá, né, do Belém de Pará, Carimbó, e chamávamos o baixista do Cidade Negra, o Bino, por exemplo. Então essa mistura assim soava muito interessante assim com os temperos da Blitz no meio assim. Então a gente foi fazendo esse disco e compondo músicas novas também, até a gente sentir que tinha já um material para um álbum de inéditas assim. E, e foi muito bacana porque a gente mostrou para várias não, para duas gravadoras, e a gente fechou com a Biscoito Fino, que já era um namoro antigo, é uma gravadora especial que lança trabalhos especiais, e foi muito bacana essa parceria, está sendo, e a gente vai ter disco físico, né? LP, CD, então isso deu assim
um gás legal. As músicas já estão sendo tocadas nos shows e já estão para baixar no Spotify. Agora é a hora, uma música, uma parceria com Frejá. Tem o Terror da Vizinhança, uma parceria com João Suplicy. E essa, O Lado Escuro da Rua, que é uma regravação de uma música de um disco da Blitz que ficou assim num limbo. Assim, a gente foi gravar em Miami, aí voltamos, a Blitz acabou, aquela formação, e então a gente resolveu ressuscitar essa música, e ela vai muito bem no show, assim, e a gente está contente com esse momento assim de apresentar coisas novas e as coisas que a gente já fez com uma qualidade bem legal. Vocês já estão em turnê, né, com Supernova? Exatamente, a turnê sem fim, né? A gente, ano passado, era a turnê dos 40 anos, e agora, para não ficar aquela 41, 42, a gente batizou de turnê sem fim. Boa. Antes de passar a palavra para o G, Evandro, todos esses projetos aí, todos esses discos aos quais você se referiu, tudo isso foi produzido na pandemia, pensado e criado na pandemia. Todos os 4 discos que estão prontos, e a gente está terminando o volume 2 do lado B, do lado Blitz, assim, músicas muito legais que a gente foi desencravando, um processo de garimpo mesmo delas, dando uma cara atual, mas a essência dela está nos discos da Blitz, assim. Eu achei legal também porque algumas coisas que vocês que estão no disco, vocês andaram soltando, né, recentemente, né, aleatoriamente, como um single aí nas plataformas e tal. Mas quando elas entraram aí no disco, eu acho que o disco ele tem uma sonoridade muito coesa, assim. Ele tá com cara de álbum, né? Isso que é legal, assim. Ele tá com a cara de álbum mesmo, assim. Pertence a alguma coisa, pertence a um mesmo lugar. Eu não sou muito, eu particularmente, eu fico morto quando o artista fica soltando muito single e tal, porque eu acho que com o passar do tempo isso fica por aí, assim, perdido. Hoje isso está em algum lugar. E você sabe o seguinte, né? Acho que a idade vai passando um pouco e a gente fica um pouco sentimental, né? Algumas músicas aí me remeteram a momentos da minha vida, assim, que já passaram, momentos bons, né? Mas com pessoas que não estão mais aqui entre nós. Por isso que eu entendo perfeitamente essa tua música. Queria até que você falasse um pouco sobre ela, Agora é a Hora. Porque eu entendo, cara, quando eu escutei a letra, porra, aquilo para mim, eu entendi tudo que você está dizendo ali, mas eu acho que é legal falar um pouco sobre ela, como ela surgiu, como você escreveu. Você caiu para mim. Gente, agora vai dar certo. Acho que agora deu. Ai, que sorte. Bom, a gente estava falando da Agora é a Hora, né, Gia? Isso. Uma música que eu fiz também na pandemia, claro, e eu ia num oftalmologista lá na Figueiredo Magalhães, em Copacabana, aí voltava pela praia, assim, ia andando, de máscara, não sei o quê, ia andando, e entrava ali no Arpoador, e voltava, ia até o Leblon, ia até o Talho Capixaba, que é uma loja aqui, lá no Leblon. E eu ficava muito espantado porque eu não reconhecia ninguém, não tinha uma cara, nenhum surfista daquele da antiga que são são presenças constantes lá no Arpoador, assim, andando por Ipanema, não conhecia ninguém nesse lugar onde eu cresci, a infância, a adolescência, né? Então, eu não reconhecia também as esquinas de Ipanema, onde eu cresci. A cidade toda me parecia muito estranha, sabe? E tinha um misto de tristeza com uma sensação assim de perder a identidade assim, no local. Eu fiz essa letra e mandei para o Frejá.
e o Frejá fez a melodia, a gente gravou juntos, e é uma música séria, triste, dessa coisa de se perder a identidade com a sua cidade, né? Onde você cresceu, onde você fez as maiores coisas da sua vida, da infância, adolescência. Então, é uma música assim, e fala também desses amigos que se foram, né? Que ensinaram tanto para a gente e eram guerreiros importantes da nossa tribo que não estão mais aqui. Então, uma letra assim, uma música bem sentido, e o Frejá captou bem essa atmosfera. A gente começou junto, o Frejá com o Barão, eu com a Blitz, ali também no Arpoador, né? Então tem essa carga emocional nela bacana, uma balada de responsa, eu acho. Você Não Soube Me Amar foi o single que lançou a Blitz, mas não apenas isso, né? Ali vocês estavam fazendo história, estavam escrevendo uma página importante na história da música popular brasileira, chutando a porta e abrindo, né, espaço para um movimento, para uma cena que viria depois e que viria por toda a década, enfim, que também faria a sua história, né? Que é o rock Brasil, o rock oitentista, o Brock, enfim, como queiram. Vocês tinham noção naquele momento dessa relevância, desse papel, do que vocês estavam cumprindo ali com aquele single e com o começo dessa história, com esse marco inicial do Rock Brasil? Não, acho que não. A preocupação maior era agradar os amigos da praia que tinham informações parecidas com as nossas, né? Musicais e de vida. E a gente queria fazer um som que a gente curtisse, assim, porque nada que tocava muito na rádio a gente curtia, assim, né? As trilhas dos filmes de surf que passavam na casa do Rico, do Bocão, eram muito mais a nossa cara. Na rádio não tocava uma música jovem bacana. Tinha cor do som, claro, tinha 14 bis, tinha roupa nova, mas não era um som tão assim, tão de garagem ou da estrada, assim. Underground, né? Eu acho que sim. Tanto que no primeiro disco tem umas vinhetas, né? Que eu, brincando, eu falo, vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração, um som que marcará uma época. Isso era uma grande piada, era para ser uma grande piada, mas foi uma profecia. Assim. E foi muito bacana quando a gente conseguiu furar esse bloqueio. E como na Blitz eu disputava músicos assim com a Marina e com a Gangue 90, o Lobão, o Antônio Pedro e o Billy tocavam com a Marina e também com a Gangue 90. E no circo a gente não ganhava nada, né? Ganhava um refrigerante, um sanduíche, mas pelo prazer de tocar ali. Mas não dava mais para continuar daquele jeito. Ou a gente passava para um outro estágio, ou íamos tentar outras coisas e tal. Aí que eu me enchi de coragem e fui lá com uma fitinha do show lá para o Marizinho Rocha, porque o pessoal do 14 Bis falou que no underground, a Blitz que tem de mais legal e tal. Então ele ficou curioso, querendo ouvir, e aí a gente foi. Aí foi um processo também muito bacana, assim, porque ele não quis nem ouvir a minha fitinha cassete que eu levei do show, mal gravada. Ele falou, eu vou bancar para vocês um estúdio e se o cara da Rádio Cidade gostar, eu contrato vocês. Se ele não gostar, vocês vão ficar com uma fita melhor. Então. E eu aceitei. Claro. Então, aí começou a história toda. Esse cara, o Clever Pereira, diretor da Rádio Cidade, era um cara sério, de terno e tal. E a gente foi desmontando ele no estúdio da Transamérica, porque a gente fazia o show. O Billy nem estava, era só
a banda, assim. E as meninas faziam coreografia, a gente também, porque a gente nunca tinha entrado no estúdio. Então a gente fez um show que a gente fazia no Circo Voador para o Kleber e para o técnico lá da Transamérica. E aí, cara, quando ele ouviu Você Não Soube Me Amar, ele pirou. Ele pediu uísque, afrouxou gravata, disse que a Blitz era tempestade perfeita para o momento. E Porque, foi. porque foi um negócio, eu imagino que foi uma coisa muito louca, porque assim, primeiro vocês abriram, né, como eu disse, vocês chutaram a porta, vocês abriram espaço nas rádios que naquele momento definiam muito, né, o que fazia, o que ia acontecer, o que não ia, né, rádio e TV tinha um papel completamente diferente de hoje, né, desse cenário de hoje, e aí chega aquela banda que mais parecia uma trupe, né, com toda a linguagem de circo, de teatro que vocês tinham, com aquela irreverência, com aquela presença, com toda aquela linguagem corporal da Blitz, e, sobretudo em Você Não Soube Me Amar, uma coisa que era cantado, mas que era falado, que também soava completamente diferente do que rolava, né? Eu imagino tinha que tomar uísque mesmo, né, Gê? Para entender o que estava acontecendo ali, né? Foi Porque gozado porque a gente tinha já o circuito underground, assim, né? A gente fazia no Caribe, fazia num bar ali no São Conrado, fazia num rink de patinação em Juiz de Fora. Essa história acho que o G conhece, né? Do rink de Não patinação. sei. Não E a sei se gente foi numa Kombi, pô, vamos tocar num rink do caralho, num ringue. não conheço. Aí a gente chegou em Juiz de Fora, só os homens, não tinha mulher na banda ainda. E aí chegou lá e tinha uma galera assim na porta da patinação, lá, carro pra caramba. Aí a gente entrou na hora do show assim, e tinha umas 7 pessoas no ringue enorme. E a gente, caralho, porra, a gente veio até aqui, por 7 pessoas. Aí eu falei pro cara, abre a porta, cara, deixa a galera entrar, tudo bem, a gente não se importa entrar ganhar, de não, a graça, gente né? quer Deixa entrar de tocar e graça. tal. Aí o cara falou, não, eu já abri a porta, não entrou ninguém. Aí, sempre quando eu vou a Juiz de Fora, eu conto essa história. Agora eles estão pagando e tal. Mas, então, era esse circuito, assim. Aí entraram as meninas, que deu uma outra cara, deu essa possibilidade do diálogo. Não, mas antes... não, aí entrou a Márcia e a Kátia Blonsky. E a gente fez um show no Papagaio, que era uma boate aqui na Lagoa, e tinha uma noite que chamava Papagay, era uma noite gay, e sobrou para a gente tocar nessa noite. E eu dirigia um grupo de teatro chamado Bandoentes, eu chamei eles para fazer uma participação, era um teatro pra caramba, com uma porrada sonora, maneira, e era a Márcia e a Kátia Blons, que a Fernanda ainda não estava. E, cara, cada música que falava em mulher ou em amor, não sei o que, os caras vaiavam. E aí e o DJ botava um som para abafar a vaia. E eu falava, pô, meu irmão, baixa essa porra aí, a gente vai tocar e tal. A gente tinha ensaiado aquelas 15, 16 músicas. A gente ia tocar aquelas músicas. Aí, no final, cara, a Blitz acabou. Porra, não, era o Zé Luiz no sax, que era um puta músico, né? Não, porra, não quero mais isso, e o caralho. Eu falei, porra, então tá, pena, que pena. E eu namorava a Patrícia Travassos, ela tinha ido para Nova York. Aí eu juntei minhas moedas, e fui para Nova York também. E lá, cara, eu vi umas coisas assim que me influenciaram muito. Assim. Eu vi um show do Frank Zappa, vi 3 horas de Frank Zappa, que foi um absurdo, assim, 2 horas sem intervalo de música, depois tocou mais meia hora, depois mais meia hora, e inacreditável o som, e com aquela teatralidade do Frank Zappa. Aí vi Divo também, vi Divo
na noite de Halloween, no Radio City, e foi impressionante também a coisa do teatro com a sonoridade, com a porrada sonora, assim. E que mais? Aí eu vi lá também a estreia do Blues Brothers no cinema, Uau! o filme. E aí eu, porra, Voltou falei, vitaminado, né? Voltou vitaminado, voltei cara. vitaminado e com referência esperto, assim. Era um teatro que eu gostaria de fazer, o que eu fazia longe um pouco, o humor, a música, a coisa do rock, do soul. Aí, aí eu voltei com muita força, assim. Aí, pô, temos que reunir a banda, temos que reunir a banda. Aí reunimos a banda de novo para esses shows no Circo Voador, que o Asdrubal trouxe trombone. A gente dava cursos de teatro, eu e a Patrícia, o Para quem não Perfeito. sabe, Asdrubal era o grupo de teatro, né, de onde sai a Blitz, né? É Ou isso pelo menos aí. a ideia, né? Isso. E a gente dava cursos de teatro e o Perfeito Fortuna veio com essa ideia. A gente cansado de pagar porcentagem de teatro, né? E não ganhar porra nenhuma e tal. Então a gente comprou uma lona do circo americano que estava na Lapa, uma lona velha do circo. E o Perfeito, ele tem uma coisa messiânica, assim, sabe? Muito de fazer mesmo. Então ele saía correndo do lado do prefeito Coutinho, não sei como é que é o primeiro nome dele, Coutinho, o prefeito e o perfeito. O prefeito corria, fazia um Cooper, e o perfeito ia do lado do prefeito falando, pô, tem uma ideia, uma lona para posar ali no circo, e as artes, e cursos de dança, de capoeira, e o cara, fala com a dona Zoé. Dona Zoé era mulher do Chagas Freitas, Dona Zoé Freitas, Chagas Freitas, e ela amou o perfeito. Ela amou essa coisa messiânica dele. E ela concedeu a licença para a gente fazer o circo no Arpoador. Aí foi o começo de tudo, né? Uma nave espacial daquela linda, pousada no lugar, um dos lugares mais lindos da América do Sul, entre a praia de Ipanema e de Copacabana, onde a gente cresceu. Estava ali pousada aquela nave e a gente ia para lá 8 horas da manhã, saía meia-noite. Tinha aula de dança com a Graziela Figueroa, com a Dani Lima, com a Débora Coker. Imagina. Tinha os Isso grupos de teatro 81, 1981. 82. Até uma vez eu dei uma entrevista para a Farra do Circo, um documentário do Robertinho Bernini, e ele me perguntou assim, vem cá, sabe quanto tempo durou o circo? Aí eu, pô, acho que talvez um ano e pouco. Não, foram 2 meses e meio. 2 meses e meio, mas era tão intenso ali, sabe? A gente ia para lá 8 horas da manhã, tinha aula de capoeira com camisa, dança, a gente dava curso de teatro, tinha cabaré Coisa à incrível, na noite, verdade, as né? Coisa bandas se incrível. apresentavam, Blitz, Barão Vermelho, Brilho da Cidade, Sangue da Cidade, Atlântico Blues, do Carlitos, que tocava gaita ali do Arpoador, Jerônimo, acho que conhece, o Gregório certamente conheceu. Então, era o nosso quintal que estava sendo arrumado para explodir aquele underground, sabe? Que não tinha acesso à gravadora, à rádio. Então, foi um momento muito especial do Rio de Janeiro, da cultura pop do Brasil, aquela efervescência, assim, aquela troca de informações. E a gente via que no dia seguinte, na praia, as pessoas falavam, porra, quando é que vai tocar de novo? Demais e tal. E tinha um suplemento que saía no Jornal do Brasil, feito pelos poetas da Nuvem Cigana, o Chacal, o Charles, enfim, essas coisas todas. Era uma coisa que ia explodir, sabe? Estava maduro para explodir. Então foi, não sei se eu falei muito, Não, mas incrível isso, para a gente entender o background
da Blitz, né? Assim, de onde vocês vieram e Sim, provavelmente por que a coisa explodiu com essa força toda, né? Porque sim, já tinha um conceito, né? Que é uma coisa que, né, Gê, que a gente é, sente muito, assim, até hoje quando eu vejo os clipes antigos e vejo um negócio tão diferente, né? Tão original e que surge de uma efervescência desse underground também, E né? era Então você impressionante no dia seguinte na praia, os comentários dos amigos, sabe? Quando é que vai tocar de novo? E, pô, é do caralho aquela música e tal. Então a gente começou a sentir que tinha um borogodó especial ali, que a gente tinha que gravar mesmo e seguir em E frente. sabe que eu acho também, que caso assim que tem a ver com isso, ninguém ali na Blitz era muito garoto, assim, todo mundo já tinha uma certa experiência, certo? Vocês eram novos, mas, pô, você já tinha uma história com teatro aí de 10 anos, os músicos ali já eram músicos que estavam tocando aí na noite há um bom tempo também, não era uma rapaziada de 17, 18 anos, já era um pessoal com um pouco de cancha, né? Então eu acho que já chegou também com uma qualidade, né? Conseguiam segurar a onda, fazer os arranjos, tocar. É óbvio que foram evoluindo, mas sabe, entende o que eu quero dizer? Não é uma coisa muito. Já tinha uma experiência, né? Já chegaram chegando, já eram músicos calejados da noite ali, já era uma. Era um momento de turning point, né, da galera, É, assim. A galera, pô, o Antônio Pedro tocou com os Mutantes, tocou com não sei quem, o é, Lobão tocava com tinha a uma Marina. solidez, né, Gê? Você está com a dizendo que tinha uma Maria, vou dizer que tinha uma solidez ali, né? solidez. O Billy já Não foi uma estava lá coisa fazendo em 90. fabricada, porque depois a gente, até muita coisa veio, né, a partir disso. E, aliás, isso Aham, é uma característica, acho que, da cena também dos anos 80, né? Você tem é. bandas incríveis. Eu sempre acho uma injustiça falar da cena dos anos 80, das bandas de rock, como se fosse uma coisa só, uma coisa pasteurizada, que é tudo que não era. Quem não viveu os anos Aham. 80 é que diz isso, né? Porque você tinha ali a Blitz, depois você tem um Sim. movimento vindo de São Paulo, do Pô, só ver Sul, as de letras. Brasília, né? Então, não, identidades muito marcantes, né? Cada banda tinha sua cara, né? E claro que Sim. tinha coisa boa, e depois, quando o rock explode nas rádios, você vai ter, claro, bandas com qualidades distintas, mas eu acho que havia ali uma diversidade incrível, né, nas bandas. E a Blitz foi quem puxou essa história, né? E muito legal. Nunca tinha te ouvido contar essa história com tantos detalhes, assim, não sei o G. Pois é. E eu acho que a Blitz teve a sorte também a Fernandinha, ela namorava o Luiz Stein, que era parceiro do Gringo Cardia. Então, e eles Etnógrafo, né? fizeram o nosso cartaz desde o Caribe. O primeiro show da Blitz foram eles que fizeram o cartaz. Aí depois ela, pô, meu namorado faz, vamos ver e tal. A gente foi até o ateliê deles e eu pirei também, porque eu amo história em quadrinho, assim, e era a mesma atmosfera, assim. É, E é, eles conseguiram interpretar muito essa capa da Blitz, é um gibi, né? total. E na contramão do rock Brasil, que era uma coisa dark, de São Paulo, todo mundo de preto, né? Tinha essa coisa. A gente veio com essas cores, e o show também tinha essa coisa teatral que eu trouxe do Asdrubal, né? A gente botava dublê, fazendo ginástica olímpica, me dublando, tinha carro no palco do Canecão, os palcos sagrados que a gente invadia também com muito prazer, tipo o Canecão. Canecão era Chico, Roberto Carlos, Simone, não Pode sei. crer. É. Porra, e a gente, não, eu falo, vamos lá, vamos lá. E o recorde até hoje de público é da Blitz, numa matinê, que a fila ia até o Yacht Club, assim, para quem não conhece, é longe aqui. E, depois a apoteose, não, vamos fazer um show na apoteose, vamos fazer um show. A gente fez um show na apoteose, que é o final de um especial da Globo, Blitz contra o Gênio do Mal, que eu não gosto, é uma interpretação da Globo sobre o que é a gente, enfim. Mas depois a gente fez Blitz, Barão e Orquestra Sinfônica com Karabchevsky, né? Mas essas entradas de bandeiras que a Blitz
arrombou essas portas todas, foi muito importante, assim, sabe? Eu considero uns golaços assim que a gente fez nesse sentido, assim. Totalmente. E é interessante pensar também, lembrar aqui, né? Eu falei disso no início do nosso papo, como a Blitz tinha um approach com a garotada também, né? As crianças eram loucas com a Blitz, essa coisa talvez da trupe, ou da alegria, da irreverência das meninas e sua no palco, né? Isso também foi uma surpresa para a gente, porque como a gente só tocava à tarde, da noite, né? Não tinha criança, mas quando começou a tocar no rádio, as pessoas falavam, pô, minha filha adora vocês. Ah, legal. Quantos anos? 7, 8. Porra, temos que fazer uma matinê, então. E a gente fazia matinê no Roxy Roller. Eu acho que a teatralidade, né, o humor, pegava nas crianças também. Como a gente também, quando era criança, eu não gostava de coisas da minha idade, né? Eu gostava dos Beatles, Roberto Carlos, Caetano, os Mutantes. Era uma geração depois, então a gente serviu de referência. Aí, outro dia, minha filha, de 17 anos, me mostrou o tal do TikTok, que eu sou meio anta virtual, assim, mas ela me mostrou assim, mais de 300 e não sei quantos duplinhas de adolescentes dublando Você Não Soube Me Amar. Eu fiquei impressionado. Assim. Incrível, né? Mas muita gente dublando e me mandam também. Então é legal essa coisa, né, de manter a chama acesa. Assim. Você sabe que esse primeiro disco da Blitz, eu tenho ele até hoje em vinilzão, você que me deu, botou na minha mão aqui, eu me lembro até hoje, cara. Saída do Caxinguelê. Lá em Londrina? Não, saída do Caxinguelê. Saída do Caxinguelê, eu estava com o Fábio, o Fábio, meu pai, aí você botou assim na minha, você tirou do carro, botou na minha mão, falou, ó, fala para esse cara aí botar em casa para você ouvir, para vocês ouvirem em casa, tal. Olha aí, que legal, maneiro, grande Fabinho, grande grego, maneiríssimo. Evandro, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz também aqui no canal ao seu parceiro até do projeto paralelo, né, o Fabulous Step, o Arnaldo Brandão. Ah, legal. Que é um cara também super importante nessa cena do rock, um cara que trazia uma bagagem musical fantástica, né? A gente teve o prazer aqui de ouvi-lo também, assim como você contar essas histórias que eu acho incríveis, eu acho essa fusão, isso que acabou acontecendo, explodindo ali no rock nacional, quando a gente vê esses personagens, né, que trouxeram essa música e a bagagem que vocês traziam realmente é muito interessante. E eu perguntei para ele, você falou agora do TikTok, né, o Arnaldo, que foi um cara importante na cena do rock, assim como a banda, né, que ele formou, Hanoi Hanoi, como você descreveria para uma pessoa que não viveu aquela década, né, dos anos 80, o que aconteceu ali, né? Qual foi o papel do rock dos anos 80 no Brasil, na cultura pop, no pensamento político, até para um zeitgeist mesmo, né? Caramba, eu amo Arnaldo, assim, Arnaldo sempre foi uma referência, desde The Bubbles, depois que virou a bolha, e o Arnaldo depois morou com os Stones, ele tem histórias que nem Buffalo Bill tem, assim, e é um cara muito maneiro. E a gente tem essa banda, o The Fabulous Step, que toca por prazer, assim, músicas que a gente curtia nessa época e tal. Mas o que você falou? Como explicar? Imagina que você está explicando para a geração TikTok que está lá até cantando, né? Você Não Soube Me Amar, que conhece algumas bandas, mas que talvez não entenda o papel dessa música para a nossa geração, né? E para o Brasil, né? Para a história política do Brasil também. Sim, sim. E vale falar que era uma época muito dura e triste, né? De ditadura, de censura, de repressão, mas, ao mesmo tempo, foi uma época da maior liberdade que a gente se exigia para viver disso, sabe? Eu me lembro, eu fui da segunda turma
de tatuagem no Rio de Janeiro. O pai do Gregório foi da terceira, o Petit também foi da terceira. Pai do Jerônimo. A gente... Hã? O Gregório, pai do Jerônimo. Exatamente, o Gregório, pai do Jerônimo. Foi da terceira. Então, e a gente era meio que uma pintura de guerra, assim, ninguém tinha tatuagem nessa época. E a gente, no Pier, a gente foi de ônibus para Santos, onde tinha o tal dinamarquês Tattoo Lucky, que trouxe a tatuagem para a América do Sul. Ele fazia nos marinheiros e tal. Aí foi a Maísa, uma das meninas também da nossa turma, foram 5 pessoas lá, de ônibus. A gente fez a tatuagem, doía pra caralho, voltamos com febre, mas com um orgulho ferrado assim, de estar pintado de guerra. Era uma identificação, assim, sabe? Os cabelos, a tatuagem, você se sentia pertencido àquela tribo, assim, e uma tribo que estava criando coisas novas no teatro, na música, na maneira de viver, no surf. O Otávio Pacheco e o Paulo Proença compraram a patente da Waxmade, uma primeira parafina que tinha no Brasil. Aí eu, para ficar na oficina lá de Saquarema, eu desenhava rótulos, Magic Wax, assim, botei aquele do Gentle Giant, aquele anão na parafina. E então era muito rico também isso. Falando em rico, tinha coisa do fazia calções, fazia prancha, o Tico fazia calções também, de surf, tudo isso assim no underground. O PP levava sanduíche natural, todo mundo pedia uma mordida, aí ele começou a levar para vender os sanduíches, aí abriu um quiosque, aí abriu um restaurante, tinha a revista Brasil Surf, tinha uma política na beira da praia muito forte ali, sabe, de pessoas com alternativas diferentes, assim. Então, acho que foi um momento especial para caramba, da cultura de praia, da gente ter esse domínio da nossa vida mesmo, continuar seguindo padrões. E Saquarema era uma cidade, um tubo de ensaio, onde a gente tinha muito prazer em estar ali no cotidiano. E o Gregório mergulhava, trazia peixe, a gente ia na laje, trazia marisco, duros pra caramba, mas com maior felicidade. Duros e felizes, né? Duros e felizes. E à noite, em volta das fogueiras, rolava essa troca de informações, né? Um cara chegou e viu o show do Pink Floyd, aí contava, aí o Luiz puxava uma música, a gente tocava. Então vamos fazer essa. Aí começamos a fazer letras em português. Então foi tudo muito assim, natural, orgânico e com uma força muito grande, assim, porque a gente via aqueles amigos eram especiais e eles curtindo a nossa arte, o nosso teatro, a nossa música. A gente tinha uma segurança assim para dar saltos maiores, assim, sabe? A gente tem que invadir essa porra dessa gravadora para fazer o nosso disco, e quero fazer o nosso show, e quero viajar. E eu me lembro até hoje da primeira vez que eu fui para São Paulo com a banda num avião, olhava para trás, aí estava a banda toda na ponte aérea, eu falei, puta que pariu, igual os caras. Igual os Stones. Igual os Stones, né? Era muito legal. E dali a alguns anos você estava lá cantando com a Tina Turner. Podia comentar um pouco sobre isso também. Imagina, coisa no momento em que a Tina Turner estava com tudo mesmo. Ela estava, tinha voltado com tudo ali na década de 80. Como é que foi isso também? Como é que... Isso foi alucinante também, né? Teve uma pesquisa da Aya Blitz, estava estourada, era o nosso terceiro disco já, e a Pepsi fez uma campanha para saber quem, não sei o quê. Aí eu fui escolhido.
E isso gerou um ciúme também na banda e tal, mas foi muito maneiro, cara. Foi um sonho daqueles sonhos que você nunca sonhou. De repente estou entrando num estúdio assim, com fotos do Rod Stewart, Crosby, Stills, Bob Dylan. Falei, caralho, os caras gravaram aqui, puta que pariu. Aí cheguei no estúdio, a Tina tinha acabado de botar a voz no jingle. Olha a responsa, caralho, a Vocês Tina gravaram acabou um de... jingle juntos, é isso? Foi um comercial da Pepsi. Uhum. Aí estava toda a banda dela lá, ouvindo a diretoria da Pepsi ouvindo, e chega o garotão do Brasil, assim, né? Eu com Liminha. Aí, porra, aí aquele. Falei, caralho, vai ser foda. Aí chegou lá, os caras tinham mudado a melodia, o tom do jingle que eu tinha. Falei, puta que pariu, como se sairá nosso herói aqui, né? Aí fui lá para dentro com o tecladista dela e o Liminha, e ficamos passando e tal. Falei, pô, vou arriscar uma. Aí mandei a primeira. Aí quando eu mandei a primeira, cara, os caras lá dentro aplaudiram. Aí eu falei, puta que pariu. Já Aí eu falei, foi não, de prima. posso fazer melhor. Posso fazer... Aí não fiz, cantei mais 2 vezes, mas foi a primeira que foi. Aí até aquele saxofonista fortão, o cara me chamava de Mr. One Take. Mr. One Take é bom. Aí depois a gente foi gravar o vídeo num estúdio em Hollywood, pica, assim, porra, enorme, com 500 figurantes fazendo público, a banda dela. Aí a Tina entrava, cantava, aí eu entrava. E aí, acostumado com chacrinha aqui, os playbacks daqui, aí eu mandei muito bem, assim, de primeira. E o cara, Mr. One Take, Mr. One Take. Ganhou o respeito da gringa, poxa. E ele estava louco para ir embora também, vai, porra, faz logo. Mas isso foi muito legal, cara. Foi um aval, assim, né, da rainha do rock. E fala da importância que a Blitz tinha também nesse contexto, né? E nesse momento também. Exatamente. Isso gerou ciúmes na banda, claro, e tal. Mais tarde a gente acabou, mas foi uma aventura sensacional, muito legal. Imagino. A Blitz, na verdade, nunca houve assim um projeto, vamos encerrar a banda, né? Alguma pausa ali, mais por uma questão de questões internas, né? De reestruturar. Você teve um momento da sua carreira que você tocou carreira solo, mas nunca houve esse desejo de encerrar. Vocês estão, na verdade, há 40 anos na estrada, sim, né? Agora, com algumas pausinhas, agora né? Sim, mas nessa época a gente fez o Rock in Rio, né? O Roberto Medina falou, pô, vocês são uma banda que motivou isso, cara. Era a única banda que fazia em ginásio, em estádio de futebol, e levavam uns 2 caminhões com som, com luz, com cenografia, que a gente queria que o pessoal de Aracaju ou de Belém sentissem a porrada do som, assim, né? E do teatro da Blitz e tal. Então a gente... Porque não tinha, né? Não tinha aparelhagem longe dos grandes centros do Rio e São Paulo. Né? Só Rio e São Paulo. Lá não tinha. A gente viajava. E isso deu uma cancha muito boa para a banda. Assim. E a gente atacou o Rock in Rio, mas aí o clima... que uma banda é um casamento a 7, é muito delicado, né? Essa relação de estrada que você enfrenta roubadas juntos, tem que ter uma amizade, uma cumplicidade muito saudável assim para ser uma coisa bacana. E aí a gente terminou, né? A primeira fase, fizemos mais um show na Argentina, num festival sensacional, que tocou John Mayall, tocou In Excess e a gente. E antes era uma banda, tinha uma banda da Espanha chamada La Unión, e eles tocaram, e o público no ginásio, no estádio de futebol do Vélez, uma coisa assim, os caras expulsaram essa banda com lama, eles jogavam lama, porque eles queriam ver o Charly Garcia, que era o grande ídolo lá. Ídolo deles.
né? E expulsaram. E depois da La União era Blitz. Eu falei, porra, vai ser que eles vão jogar agora, hein? Aí, porra, a gente chegou ali, eu na cara, assim, na primeira música já ganhei uma lamada, uma rajada de lama. Aí eu falei, porra, se eu ficar com medo, se eu for lá para trás, fudeu, acabou o show. Eu vou ficar aqui. Aí, pá, as meninas foram para trás. Aí eu fiz um discurso em portunhol, a gente estava começando uma abertura, né? A redemocratização. Aí porque nós outros que estamos aqui, que você vai jogar que é meu jogo também. Eu mandei um discurso lá e a gente foi ganhando o público com as músicas, com a teatralidade, e acabou assim, busy, foi do caralho. Aí depois disso, a gente fez mais um festival na Argentina, em Córdoba, com Paralamas, e acabamos, né? Aquela coisa chata pra caramba. E acabamos, aí eu fui fazer carreira solo, mas eu sempre fui um cara de banda, de time, de grupo, de turma de praia, sabe? Eu fazia um chacrinha, era uma solidão, cara. Você olhar para o lado, você não vê ninguém cúmplice daquela situação ali. Eu me sentia triste, assim, mas fiz 3 discos, o primeiro foi disco de ouro, o Greg e sua gangue, mas... E aí a gente teve Aí a gente voltou em 94 e fomos gravar um disco em Miami. Foi uma aventura louca que dá um roteiro de um filme maravilhoso. Teve um cara que era um mafioso que falou, vou bancar o disco de vocês em Miami. Porra, em Miami? Miami, pode escolher o produtor. A gente escolheu o John Gaines, que era o produtor do Tower of Power, Chicago, não sei o quê. E fomos para lá. E ficamos 40 dias gravando com esse cara. E aí brigamos, todo mundo numa casa. 40 dias numa casa só, todo mundo. Aí, no final, a gente queria se estrangular, assim. Aí voltamos, brigamos definitivamente. E tinha toda uma super exposição da Blitz naquele momento. Devia ser muito desgastante para vocês como grupo também, muito shows enormes, uma agenda lotada, né? Isso também tem um peso, né, sobre a relação. Pesava mais em uns do que em outros, né? Era tudo que eu sempre sonhei, cara. Isso era tudo que eu queria. Bacana. Era tudo que eu queria. Não tinha problema ali para você, né? Tava tudo certo. Porra, mas nenhum. Tanto que eu tô até hoje. Era tudo que eu queria, continuar na estrada com a banda de amigos, fazendo som, fazendo música. Você é o Paul McCartney da Blitz. Né, Gê? O cara que gosta mesmo, que leva essa alegria em estar ali em cima. A gente está gravando esse programa aqui durante a turnê do Paul McCartney no Brasil. O G foi, eu fui também. Talvez você vá, Evandro, não sei, no Rio. Eu vou. E é uma coisa que a gente comenta sempre, né, Gê? A alegria dele de estar no palco, o prazer com que um cara ainda faz turnês. E eu acho que isso é uma coisa que você tem também, né? É muito maneiro, cara, muito maneiro. E maneiro a gente não ter caído na armadilha fácil de virar cover da gente mesmo, sabe? Descansar nos sucessos ou não sei o quê. A gente arriscar sempre música nova, gravar disco novo. Isso acho que mantém a chama acesa, assim. O beijo na boca. O beijo na boca, exatamente. Gê, estamos caminhando aqui para o final desse papo ótimo. Queria que você fizesse suas considerações finais, a sua pergunta aí para o Evandro, para o nosso convidado. Não, minhas considerações, na verdade, não é exatamente uma... Não sei se tem uma pergunta, tem várias, na verdade, que a gente vai desenrolar em outros papos aqui. Mas eu acho que, para quem não sabe ou não acompanha de perto, né, o Evandro cita vários personagens e figuras de várias... Eu acho que o Evandro sintetiza bem
isso que ele contou aqui, e uma época em que várias dessas figuras, né, quando ele cita Rico, Bocão, né, esse aí, Otávio Pacheco, amigão, meu amigão também, adoro o Otávio, irmão mais velho, eu chamo de irmão mais velho. Esse aí era eles eram o suprassumo do surf, era o que existia de melhor do surf nacional, aqui representando o Brasil no mundo todo. E é interessante ver como essa geração toda, todo mundo, vários, gerou expoentes em várias áreas, né? Seja no teatro, na televisão, na música, no surf, no esporte, no futebol, aí, amigos do Evandro. Então, de uma certa forma, eu acho que a Blitz veio sintetizando tudo isso. Nas músicas posteriores, mesmo as músicas de sucesso, mas as músicas posteriores do Evandro, e mesmo trabalhos mais recentes da Blitz, assim, eu reconheço isso, eu vejo isso nas letras, eu vejo isso nas músicas, assim, esse olhar para trás, sempre com carinho do Evandro e falando de uma forma legal, inteligente sobre essa geração, né? No disco novo tem Saquarema, que é uma música sobre lugar, uma bela homenagem, música super legal. Então, era mais isso, Evandro. Assim, acho que está muito bem sintetizado ali dentro. O Evandro tem uma história ótima que eu queria que ele contasse aqui, viu, Dani? Se der tempo aqui. Claro. Porque tem a música que ele fez para o Fagner lá, que está no disco, que eu nem sabia que a música era sua, viu, Evandro? Eu não sabia que essa música era sua. Somos todos índios, mas o Evandro tem uma história com índios aí que é sensacional, que a gente tem que ter um tempinho quando contar, Evandro. Conta essa história, que ela é muito boa. Desde lá quando você gravou a música, assim falou Sapaim, e aí o desenrolar dessa história toda. Caramba! É umas 3 lives. Resume, mas é uma história. Vamos marcar a parte 2, estou adorando as histórias. Não, eu tenho uma ligação com os índios há bastante tempo mesmo, desde meu pai, assim, que sempre falava e me mostrava uns livros com umas fotos que eu amava, assim. Então, sempre tive um respeito muito grande pelos índios. E eu soube daquela história do Augusto Rust, que era um cientista que estudava os beija-flores no Espírito Santo, e ele foi envenenado por um sapo, né, um sapo venenoso, e ele foi pedir ajuda a 2 pajés, ao Sapaim e ao Raoni. E eu achei isso incrível, assim, um cientista pedir ajuda a um pajé, né? E aí fiz essa música, assim falou Sapaim, e fui gravar com o Sapaim, com o Índio Terena também, e com o Chavante. Cara, essa história é muito louca. E aí fui para Brasília, aí ele fez uma pagilância em mim, aí eu gravei uns depoimentos dele, falando na língua deles, para os jovens dele. Eu queria que ficasse gravado, né, ele falando que tinha pessoas que admiravam, que respeitavam, que e defendiam a cultura deles e tal. Isso está gravado no meu disco. Aí passou um tempão, assim, uma prima minha falou: pô, o Sapaim está aqui no Rio. É essa história, Gia? É essa. Aí eu falei, pô, você já tinha ido lá? Você já tinha ido? Não. Foi depois. Então essa aí mesmo. Aí eu chamei eles para virem aqui em casa, tomar banho na piscina, não sei o quê. E aí, cara, os caras começaram a me convidar para ir para o Xingu. A gente vai fazer festa para você. Aí toda semana me ligava um índio. Aqui é Teuê, prima do Sapaim. A gente quer te convidar aqui na aldeia dos Meinacos. Eu falei, pô, eu vou lá um dia, quem sabe um dia e tal. Aí eu falei, pô, eu tenho que ir. Aí chamei o Ralph, nosso amigo, surfista, músico, para ir comigo. Aí a gente foi. Aí foi uma história enorme que noutra live eu conto detalhes. Mas essa convivência foi do caralho, assim. E eu fazia Kempo, né, do Alvinho, uma ginástica natural que imita os bichos, e eles tinham curiosidade. Artista, o que artista faz? Eu só tinha levado uma gaitinha de blues, aí tocava uma gaitinha e ia para o chão, fazia aquilo.
E eles piraram, assim, botavam cinto em mim, nas 2 aldeias. Porra, me incensaram, assim, muito, muito assim. E aí eu tirei fotos, levei lápis de cor, bexiga de aniversário para dar para as crianças. Porra, aí pescaria com os caras, uma coisa assim, sabe? Deus ali em cada um deles, pisando naquela terra. Foi assim, inacreditável, isso em 98. Isso. Mas, deixa eu te contar esse lance. Quando eu fui para Brasília gravar com eles, quem me levou para o aeroporto de volta foi um índio chamado Jeremias, um índio chavante. Ele, a mulher e uma criancinha, e um bebê. Que legal, bebê, que lindo. Como é que é o nome do bebê? Aí o índio chavante falou assim, Samira. Aí eu quase desmaiei, porque Samira é o nome da minha mãe, era o nome da minha mãe, que tinha falecido uns anos antes. E tem origem libanesa. Eu falei, caralho, o que é isso? Um índio chavante. O bebê chama Samira, sabe? Foi uma coisa que me pirou, assim. Eu falei, caralho, o que é isso, né? O sobrenatural invadindo, assim. Então, essa ligação é muito forte, assim, com os índios. Até hoje, eles vêm aqui em casa e compram remo, banco, cocar. Então, é uma relação muito bacana. E daí surgiu Somos Todos Índios, que o Fagner gravou e eu resolvi gravar. Que é o hino da fundação dele agora. Lá, né? O hino da fundação do Fagner. Evandro Mesquita, a gente tem que marcar outro papo, né, Gê? O volume 2. Para continuar ouvindo essas histórias incríveis. A turnê de Supernova, como a gente já disse aqui, já está na estrada, né? E é um show, já te ouvi falando sobre isso, é um show para teatro mesmo, né? Que tem todos os elementos de luz, de cenografia, né? Então é um show que já está e que em breve chega aqui em BH, Londrina, vocês vão para a estrada se mesmo, Deus né? quiser. A gente se adapta, assim, sabe? A gente gosta de fazer show também ao ar livre, grandão, para multidões. O show de teatro já tem uma teatralidade, o repertório já é específico. E a gente vai fazer dia 5 de janeiro aqui no Circo Voador, onde tudo começou, agora na Lapa, mas estaremos iniciando o ano com esse showzão no circo também. Te esperamos aqui em BH, que adora. Em BH, se Deus quiser, que adora volta e meia a gente né? está por aí. Palácio das Artes, Mineirão, tudo isso. Evandro, obrigada pela entrevista, foi um prazer, né? Obrigado, né? De te entrevistar aqui, enfim, te receber no canal. Jerônimo Araújo, obrigada pela participação, né, nessa entrevista. Sempre bom dividir a bola, também sou dessas, Evandro, adoro jogar com um time bom, né? Obrigada a você que conferiu nossa estreia aqui do Papo, para quem chega depois também, não se esqueça de se inscrever no canal, nas redes sociais, enfim, para ficar sabendo dos novos papos que rolam por aqui. Saúde, paz, discos e livros para todo mundo. Semana que vem tem nosso Boteco dos Beatles. Vamos receber o Evandro aqui um dia, né, Gê, para falar de Beatles, se ele topar. Marcelo Frois. O último Boteco de 2023, a gente espera vocês. Evandro, super obrigada. Eu tenho uma história boa para contar dos Beatles na próxima. Então, topa ir para o Boteco? Topa participar do nosso Boteco, então. Boa. A Dani tem um quadro chamado Boteco dos Beatles aqui, no canal dela. Um programa sobre Beatles que eu faço com o Marcelo Frois, que você conhece aí do Rio, né? A Geo Marques e convidados especiais, enfim. Legal. Sempre tem um tema relacionado. A John, Paul, George e Sgt. Peppers para contar para vocês depois. Boa, te esperamos aqui. Gê, estou deixando aqui o site, né, o endereço do canal do Jerônimo Araújo aqui no YouTube. Blitz, Instagram, redes sociais também. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada, rapazes. Valeu, falou. Valeu, Gia.